A segunda parte do algoritmo de Brettingham, que eu vou comentar, é para o caso em que m maior que 1. Então, a gente viu o caso em que m está entre 0 e 1, que a gente tem incrementos unitários em x, tá? Mas existe o caso em que a reta tem uma inclinação maior, tá? Então, m maior que 1, não funciona a gente fazer incrementos unitários em x, tá? Porque se a gente fizesse incrementos unitários em x, o y correspondente faria com que a gente tivesse buracos na nossa reta, no nosso segmento de reta. Então, não funciona incrementos unitários em x, o que a gente tem que fazer é incrementos unitários em y e calcular o x correspondente, tá? E aí, de novo, todo o desenvolvimento do algoritmo, né? Então, eu tenho que decidir se estando em xk e yk, eu continuo em xk e yk mais 1, né? Quer dizer, eu tenho incremento unitário em y, mas o x não muda. Ou eu vou ter incremento unitário nos dois, né? Em x e em y. Então, eu vou ter que fazer essa decisão, tá? Agora, o nosso critério de decisão vai ser baseado nesse the left e the right, tá? Porque eu estou em xk e yk, fazendo incremento unitário em y, o x correspondente está aqui, tá? Só que ou eu vou permanecer em xk ou eu vou para xk mais 1. Então, eu tenho essas duas medidas aqui, the left e the right. E aí, o meu critério de decisão vai ser a medida menor que vai decidir, né? Então, se the left for menor do que the right, a minha decisão é por permanecer em xk. Agora, se the right é menor do que the left, a minha decisão é ir para xk mais 1. Então, the left menos the right maior ou igual a 0, eu uso o pixel da direita, tá? Se o the left menos the right é menor que 0, eu uso o pixel da esquerda, tá? E aí, de novo, né, eu uso a equação da reta, y igual a mx mais b. Na posição yk mais 1, o x correspondente é calculado dessa forma, tá? Então, o x correspondente é yk mais 1 menos b sobre m, aqui é só isolar o x, tá? Então, o que é o the left? The left é x menos o xk. Então, é só substituindo aqui, o the left fica dessa forma. E o the right é o quê? É xk mais 1 menos o x, tá? Então, the right fica dessa forma aqui, tá? Um teste rápido, então, para saber a proximidade, é só chamar the left menos the right de pk. Então, o pk vai ser o quê? Eu só peguei essas duas equações aqui, né, do the left e the right, e fiz a subtração, cheguei a isso daqui, tá? E aí, o critério de decisão, da mesma forma que a gente já tinha feito, se pk maior ou igual a 0, eu decido pelo pixel da direita, se pk menor que 0, eu decido pelo pixel da esquerda, tá? O m, né, se vocês olharem aqui no cálculo de pk, a gente usa o m para calcular pk. O m é calculado como? Fazendo ΔY sobre ΔX, tá? Eu substituo aqui na equação de pk, substituo o m por ΔY sobre ΔX e multiplico tudo por ΔY para a gente sumir com a divisão, né? Para a gente sumir, para a gente trabalhar apenas com números inteiros, tá? Então, o pk fica como? O pk fica ΔY vezes the left menos o the right, tá? O ΔY sempre vai ser maior ou igual a maior que 0. Então, o sinal de pk nunca é alterado. E eu tenho que o pk é 2 vezes ΔX vezes YK, menos 2 vezes ΔY menos vezes XK, mais C. O C é a nossa constante. E nesse caso aqui, o C é 2 vezes ΔX vezes 1 menos B menos ΔY, tá? E aí, de novo, a gente calcula o pk mais 1. Tá? O pk mais 1 vai ser o quê?
é só substituir o K pelo K mais 1, né? Então, PK mais 1 é 2 vezes delta x, y, K mais 1, menos 2 vezes delta y, x, K mais 1, mais C. A gente subtrai o PK do PK mais 1 dos dois lados, então PK mais 1 menos PK, aqui só substituindo as equações eu chego a isso daqui, tá? Então PK mais 1 menos o PK vai ser 2 vezes delta x vezes YK mais 1 menos YK, menos 2 vezes delta y vezes XK mais 1 menos XK. O YK mais 1 sempre vai ser YK mais 1. Então, se eu substituir isso aqui, aqui some, tá? Aqui é igual a 1, tá? E é aqui que está a nossa decisão. A gente não sabe se o XK mais 1 vai ser o próprio XK ou se o XK mais 1 vai ser com um incremento unitário, tá? Então, o que está aqui entre parênteses, ou vai ser 0 ou vai ser 1, tá? Aqui que está o nosso critério de decisão, tá? A gente chega que PK mais 1 é PK mais esse incremento aqui, que vai variar de acordo com o que está aqui entre parênteses, tá? Que é isso que eu falei. Então, se o PK é menor do que 0, eu permaneço em XK e YK mais 1, né? Então, o XK não muda e o YK tem incremento unitário, tá? Se o XK não muda, então XK mais 1 menos XK é igual a 0, e aqui o que está entre parênteses é igual a 0, então eu estou zerando toda essa parte da equação, o incremento de PK vai ser 2 vezes ΔX, que é o que está dizendo aqui, tá? Caso contrário, então se PK maior ou igual a 0, eu fui para XK mais 1, tá? YK mais 1, então o que está aqui entre parênteses é igual a 1, e o incremento de PK vai ser o quê? 2 vezes ΔX menos 2 vezes ΔY, tá? Então pronto, o algoritmo está pronto. Da mesma forma a gente tem o cálculo de P0, tá? Que vai ser 2 vezes ΔX menos ΔY, tá? E aí o algoritmo já está desenvolvido, tá? Eu vou fazer um exemplo com vocês desse caso, tá? Mas deixa eu só comentar alguns casos especiais no algoritmo de Bresenham, tá? Eu posso ter o caso em que x e y decrescem, tá? Então eu tenho o caso em que o y-end é maior do que o y0 e o x-end é maior do que o x0. Então é um caso que a reta faz isso daqui, tá? Nesse caso, o que a gente pode fazer é trocar o ponto inicial pelo final, tá? Deixa eu só ver, eu tô falando para vocês assim, é isso mesmo? É porque é espelhado aqui a câmera, tá? Bom, depois a gente vê. Então é o caso em que eu posso trocar o ponto inicial e o final e aplicar o algoritmo do jeito que a gente já comentou, tá? O caso em que m é negativo, no caso em que m é negativo, eu vou ter um procedimento semelhante ao que a gente discutiu, só que em vez de ter incrementos unitários, pode ser que eu tenha decrementos unitários, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse incremento unitário em x, na verdade, a cada iteração, o xk mais 1 seria o xk menos 1. Eu estou tirando, né? Estou fazendo decrementos unitários, tá? Então, também a gente tem que observar isso daqui, tá? Depois, tratar os casos especiais à parte. Então, no caso de linhas horizontais, o YK nunca vai variar, né? Se a linha é horizontal, o Y é sempre o mesmo, eu só tenho incrementos unitários em X. Então, não precisa fazer mais nada, né? É só ir plotando os pontos, tá? Linhas verticais, a mesma coisa, né? O X não varia, e eu tenho incrementos unitários em Y, tá? Linhas diagonais, tá? Que o módulo de ΔX é igual ao módulo de ΔY. Nesse caso, eu tenho incrementos unitários em ambos, né? Ou decrementos unitários em ambos. Aí tem que ver qual que é a inclinação da reta, tá?
Em todos esses casos, a gente não precisa processar, não precisa ter processamento nenhum para identificar o próximo pixel, tá? É direto, tá? Então, esses casos aqui, a gente simplesmente vai plotar os pixels, tá bom? Aqui tem uma lista de exercícios, depois eu comento com vocês.